deixa uma mensagem. Ele diz: não tenha vergonha, você está no caminho certo. Não tenha vergonha de dizer que acredita no futuro, que deseja trabalhar muito para vencer, que sonha construir uma família, que é fiel em seu relacionamento e que tem fé no Brasil apesar de todos os problemas. Não tenha vergonha de dizer que é uma pessoa de palavra, que devolve o dinheiro a mais que lhe deram de troco, que não só nega impostos e que acredita no ser humano apesar de algumas decepções já vividas. Não tenha vergonha de dizer que está bastante entusiasmado com seus projetos, que tem certeza de que pode fazer a diferença, contribuir para a mudança do mundo, melhorar a vida de muitas pessoas e deixar um legado para as próximas gerações. Por incrível que pareça, com a crescente inversão de valores desta sociedade hipócrita, todos temos atributos nobres que acabaram se tornando ultrapassados, cafonas e piegas. Os que têm coragem de assumir publicamente esse estilo de vida, em geral, são alvo de risadas, chacotas e até taxados de bitolados, iludidos e bobalhões. Já que os descolados de plantão costumam ter um comportamento bem diferente. Se você costuma ser alvo de críticas, parabéns. É sinal de que está no caminho certo. Prepare-se para daqui a alguns anos receber em seu escritório alguns desses descolados que, com um sorriso amarelo nos lábios, vão lhe pedir um emprego. E aí, galera, hoje eu vim aqui para falar de um livro que gostaria de compartilhar com vocês. É esse livro aqui. É do Flávio Augusto da Silva, Geração de Valor. Ele começa aqui com o subtítulo Compartilhando Inspiração. Então, assim, não é à toa, ele é um cara que escreveu esse livro, é sensacional. E eu vou ler alguma passagem dele. Fala que uma pessoa perguntou para ele: se você tivesse 18 anos, sua experiência, seu conhecimento, o que você faria? Aí ele fala que ele jamais teria um emprego. Aí ele coloca uma série de situações, fala que deixa claro que a gente tem que acreditar na gente. Ele fala uma série de dicas da experiência dele aqui, que eu acho muito legal, mas ele deixa uma mensagem. O mais legal é que muitos desavisados, quando leem isso, acham que isso é tudo teoria e abrem o bocão para dizer: falar é fácil, mas na prática não é tão simples assim. Aí ele diz: bem, nos últimos 20 anos fundei uma dezena de empresas, comecei a vida vendendo relógios do Paraguai e, em seguida, vendi cursos de inglês. Hoje em dia, vendo empresa. Aí ele fala que hoje em dia, se ele tivesse 18 anos, ele não seguiria a boiada. É que se alguém disser que é fácil, é mentira, mas se alguém disser que é impossível, é porque já perdeu a fé e está morto, ou porque é um sabotador de sonhos. Os 7 hábitos frequentes dos perdedores. Vale a pena ler, ele segue com cada hábito e depois ele explica cada um. Em seguida, ele apresenta os 10 mandamentos dos perdedores. Aqui ele coloca uma charge que fala: nunca errei, nunca fracassei e nunca desisti. E como você consegue isso? É que eu nunca tentei. Na página seguinte, ele apresenta um título: Quem não faz, leva, e ensina a importância do trabalho e de ser autor do próprio destino. Faz a gente refletir se a gente é invejoso ou intolerante. Na verdade, todos são ótimos e vale a pena ser lido, tá? Comprar esse livro. Um país é resultado de sua ideologia, sua forma de pensar e comportamento de sua população. Não permita que os valores sejam invertidos. Lembre-se que os alemães não eram um povo idiota e mal educado quando Hitler os liderou até o ponto em que conhecemos na história. Tampouco a Venezuela tinha um povo com baixo nível de inteligência quando Hugo Chávez assumiu o poder, levando ao caos em que vivem hoje. Isso significa que líderes manipuladores invertem os valores da sociedade e, em favor de suas ambições políticas e crenças equivocadas, são capazes de tudo, até mesmo de se corromperem em nome do suposto bem maior. Eles não veem problema em controlar as instituições e usar a própria democracia para instituírem uma ditadura ideológica, invejosa e intolerante. Não tenha medo. Independentemente das injustiças que presenciamos, somos capazes de superar obstáculos e conquistar muito mais do que o pouco que, desde pequeno, tentaram nos convencer que a vida nos reservava. Gostaria muito de ter o poder de fazê-lo acreditar nisso, mas este poder está somente em suas mãos. Pode não parecer, mas acima das mais densas nuvens de uma tempestade existe um céu azul lindo e tranquilo. Pode não parecer, mas abaixo da agitação barulhenta de um mar revolto, o fundo do oceano é colorido, silencioso e quase em câmera lenta. Pode não parecer, mas por maior que sejam os problemas e as contradições de suas crises, ainda assim é possível encontrar refúgio de que você tanto precisa. Aqui ele coloca uma imagem também,
e diz: ninguém tem o poder de se colocar para baixo, a menos que você permita. Ele coloca uma imagem que eu acho sensacional e o título é: tudo isto se aprende, infelizmente não na escola. Ele coloca um pássaro falando para os alunos: a aula de hoje é aprendendo a voar. As carteiras estão com os livros em cima e ele saiu voando. Então eu acho muito legal. Não existe dinheiro fácil. Ele coloca que é diferente do que muitos pensam. Mesmo com o talento, o atleta profissional enfrenta uma trajetória de altos e baixos, sujeita toda a vida a julgamentos. Ele precisa de superação emocional, muita pressão, lesão, são incertezas. E na verdade ele diz que é uma realidade muito mais dura do que a mídia tenta colocar. E ele só coloca para vocês: por favor, não se envolvam em sistemas desonestos. Você não precisa disso. A necessidade de criar algo novo, não ficar preso ao que a sociedade exige da gente. Ele fala que dentro de uma caixa a gente só pode contemplar o óbvio, e fora dela não há limite. Ele ensina também que é preciso ter coragem e competência. Ele fala que a coragem não é a ausência do medo, é a capacidade de enfrentar. A competência é a capacidade de colocar o projeto em prática. Outra coisa que eu acho muito interessante é que ele fala que a questão de tu angariar capital para ser um empreendedor ou para investir no que você quer, você não precisa ter oportunidade. Você tem que ter competência. Ele disse que um bom projeto vai trazer muitos investidores, simples assim. E qualquer pessoa pode ser investidor. Então ele coloca que para ti ser um empreendedor tem que ter visão, coragem e competência. Uma passagem muito legal aqui, ó. Valorizo tanto um jovem de uma startup de tecnologia quanto uma mãe que sustentou a família lavando roupas. O pipoqueiro que inovou e criou uma rede de vendedores de pipoca. O garçom que abriu seu negócio com muita dificuldade, criou uma rede de churrascarias e por fim a vendeu por 800 milhões. Como no caso do fogo de chão. Aqui outra charge que ele coloca: duas pessoas no meio do morro falando: ei, vem ver esse cara escalando aqui. O outro diz: você nunca vai chegar no nosso nível, fracassado. Quando eles chegam no mesmo nível, a pessoa ainda escalando, ele diz: eu sabia que você ia conseguir, mas está fazendo o que agora? Não precisa continuar subindo. Você é burro, cara. Quando ele está lá em cima, eles no mesmo lugar estagnados dizem: traidor, burguês, esnobando porque chegou aí em cima. Com certeza ele chegou lá desonestamente. Você acredita na empresa em que trabalha? Ele questiona a gente e coloca no nosso um pensamento: saia daí o mais rápido possível, sob pena de se vender barato em troca de algumas moedas para pagar suas contas no final do mês. Sua vida e seu tempo valem muito mais que isso. Aqui ele pergunta: o que eu quero para a minha vida? Você pensa que falar é fácil, não é? Pois é, quero ver então ter a coragem para largar o certo, medíocre, em busca do seu sonho tão duvidoso e cobiçado. Poucos têm essa coragem, poucos se destacam na multidão. Aqui ele coloca algumas considerações acerca do senso comum, da importância de não seguir a boiada, como ele fala. Todas as vezes que alguém contraria as normas desse tal senso comum, é imediatamente e brutalmente criticado pelos seguidores da boiada. É chamado de louco, iludido, sonhador, fora da realidade ou coisas do gênero. Experimente dizer: vou sair da faculdade, não quero saber estabilidade, quero ganho sem limites, vou desistir de fazer medicina, prefiro música. Ou então, se não se incomodar de ser chamado de retardado, diga: eu gosto de trabalhar. Os conceitos do senso comum são as algemas de uma moderna modalidade de escravidão. É a escravidão da mente, aquela que faz a pessoa a exemplo, preferir o certo ou duvidoso, a estabilidade e as chances de se realizar fazendo o que gosta, um emprego a um trabalho, um salário a dividendos. É o tipo de escravidão que faz a pessoa odiar o trabalho, abominar o esforço e ser reduzida a um mero pagador de contas no final do mês e nada mais. Depois de serem criticados e desprezados durante anos por contrariar a ditadura do senso comum, aqueles que conseguirem se libertar alcançarão o sucesso, receberão os famosos tapinhos nas costas dos puxa-sacos de plantão, seguidores fiéis do senso comum que, perplexos, dirão: esse deu sorte. Tá bom, sorte. Aqui ele coloca um texto para campeões. Ande com os campeões. Ele-se nos campeões. Pense como campeões. Comporte-se como os campeões. E de preferência seja um campeão. Mas afinal, o que é ser um campeão? É cumprir sua missão. É não mudar de lado por conveniência. É guardar a fé até o fim. É ter raízes profundas. É jamais desistir. É cumprir suas metas e seus propósitos. Afaste-se dos perdedores. Aprenda com os seus erros. Não ceda à filosofia coitadista dos perdedores. Não rejeite os seus
valores e de preferência não seja um perdedor. Mas afinal, o que é ser um perdedor? É não ter um ideal pelo qual lutar, se deixando levar pela vida. É alterar seu comportamento e seus valores por conveniência. É sentir-se vítima em vez de autor da sua história. É ter uma desculpa na ponta da língua para não cumprir seus compromissos. É sempre desistir no calor das primeiras dificuldades. Campeões puxam a responsabilidade para si, perdedores acreditam que depende de terceiros e adoram dizer: é fácil falar, mas na prática, campeões são mestres da arte de superação. Perdedores param ao primeiro sinal de dor. Campeões sentem-se estimulados pelos abutres que tentam desmotivá-los. Perdedores sentem-se consolados pelos abutres, porque encontram argumentos para sua fraqueza. Campeões focam o troféu e a recompensa. Perdedores focam o processo, as dificuldades e aquilo que não os faz sentir prazer durante a sua jornada. Uma frase muito utilizada pelos perdedores ao desistir é: eu preciso fazer algo que amo. Campeões amam a vitória, ainda que em alguns momentos a jornada não seja tão prazerosa quanto eles gostariam. Campeões fazem a diferença no mundo. Perdedores fazem parte de uma grande massa de descontentes que desfrutam dos avanços promovidos pelos campeões. Temos campeões em missões humanitárias, na área científica, no teatro, nos esportes, em assistência social e em todos os setores da sociedade. Campeões sempre são recompensados, mas não necessariamente com dinheiro, a depender da missão escolhida por cada um. Temos perdedores na política, na medicina, no mundo dos negócios, na classe operária e nas universidades. Há muitos perdedores ricos, em especial incompetentes que desviaram dinheiro público e que por isso engrossam filas de consultórios psiquiátricos em busca de antidepressivos que aliviem seu peso na consciência, por descobrir que o crime não compensa, por descobrir que de fato o crime não compensa. Nossa conta bancária não é capaz de nos fazer campeões, nem os nossos bens, diplomas ou títulos. Quando cumprimos nossa missão e estamos dispostos a dar uma vida por um ideal, frequentemente alcançamos os resultados necessários para sermos reconhecidos no seleto grupo de campeões. Campeões sabem do seu valor e não se desencorajam quando a sociedade os vê com desprezo e como parte de uma grande massa desqualificada sem sobrenome. Por outro lado, campeões não se iludem quando alcançam o sucesso, e a mesma sociedade passa a lhe dar tapinhas nas costas e puxar saco, dizendo: você é o cara. Os campeões sabem exatamente quem são e quem sempre foram. Sabem que já eram campeões na baixa dentro de um transporte coletivo lotado, da mesma maneira que são na alta dentro de um jato executivo. O reconhecimento da sociedade não altera a identidade dos verdadeiros campeões. Por uma razão simples: eles sabem que a sociedade é hipócrita. Ele fala também do hábito das desculpas, 10 pensamentos que podem ajudar você a enxergar melhor o mundo. Eu vou ler o primeiro e vou deixar o resto aí para quem tiver interesse em comprar o livro, né? BBBs conquistam a fama, mas não o sucesso. Aqui ele coloca uma imagem e sempre fala assim, ó: tenho uma boa notícia, hoje fui chamado de louco. Sempre que passo muito tempo sem ouvir esse elogio, logo pergunto onde estou errando. Ele fala sobre o veneno da estagnação. Livre-se de rancores. Coloque a camisa de força para ler esse texto. Texto para empreendedores que não saíram do armário. Maturidade vale mais que experiência. Paciência, quem tem chega mais longe. Quer ajudar um amigo endividado? Você domina suas emoções a ponto de ouvir vários desaforos sem revidar? Quer ser um pagador de contas pro resto da vida? Verdade, dói, mas cura. Obesidade cerebral, saber muito e praticar pouco. Para quem não se ofende com a verdade. Como é o comportamento dos vitoriosos? Benefícios e riscos de ser bem-sucedido. Para ser um vencedor, é preciso ter coragem, enfrentar a frustração de um fracasso com o mesmo apetite que desfruta o sabor dos aplausos. É possível estar 100% do tempo entusiasmado? Quando você quer até o fundo do poço ajuda, meu amigo. Segurança ou liberdade? Cedo ou tarde, todos fazemos essa escolha. Necessário e suficiente. O desprezo ao que tem valor e a valorização do que é insignificante. Um povo dividido é um povo fraco. Prefiro o leal ao talentoso, o intuitivo ao tecnocrata, o sincero ao politicamente correto, o introspectivo produtivo ao popular desfocado, o que erra ao que tem medo de tentar. Prefiro o que ama aprender, o que quer absorver o conhecimento de quem sabe mais e o que pergunta sem medo de parecer ignorante. Ganhe dinheiro, mas não perca o coração. Ligue os pontos. Eu amo, eu uso coisas, pessoas. Use coisas, ame pessoas.
O contrário, apesar de comum, é uma aberração. A importância da presença em seu emprego pode ter os dias contados. No meio dos desafios, podemos encontrar várias coisas boas. Complete as palavras cruzadas e descubra. Seu medo tem o tamanho que você dá a ele, para você enfrentar a timidez. Gosto de jovens. O contato com eles me deixa menos velho. Gosto de velhos. O contato com eles me deixa mais jovem. Gosto de crianças. O contato com elas me deixa igual a elas. Não tem nenhum bom exemplo para seguir na sua família? Seja você o bom exemplo que vai mudar a história de seus descendentes. Que ele coloca os 10 motivos mais frequentes para você não ter o seu negócio. De quem é a responsabilidade por mudar sua vida? Sonhos. O combustível necessário para sua realização. Aí aqui ele deixa os agradecimentos dele. Aqui a editora é Sextante, né? E aconselho a vocês lerem esse livro aí, que é muito bom. Obrigado. Também tem o canal no YouTube dele, né? Quem quiser, é muito bom mesmo. Quando ele tinha 23 anos, ele era presidente de um grupo, o METS. Era um grupo empresarial com quase 10 mil funcionários. Ele fundou em 1995, quando ele tinha 23 anos. Ele coloca que no início da vida dele foi muito difícil, que ele morava no Rio de Janeiro. Ele teve que batalhar muito, mas ele disse que valeu a pena porque com menos de 40 anos ele conquistou prestígio por ter criado a Wise Up, uma marca relevante no setor de línguas no Brasil. Fala que para expandir a empresa ele foi morar nos Estados Unidos. Aí ele conta um pouco da história dele também. Ele criou o canal do YouTube que se chama Geração de Valor, que é muito bom e aconselho a todos vocês a seguirem ele lá também. Aqui ele fala que ele gravou 15 vídeos nos mais diversos lugares do mundo. Ele gravou na China, na França, nos Estados Unidos, na Argentina, na Colômbia, no Brasil. Daí ele fala por onde ele passava, ele tirava o conteúdo para reflexão dos seus seguidores. Esses vídeos que ele postou foram assistidos por mais de 10 milhões de pessoas. E ele ele disse que ele se sente muito satisfeito em colaborar na vida de cada uma delas. Ter tempo para fazer o vídeo tornou-se um desafio. Então ele começou a usar mais o Twitter, o Facebook, porque se tornou mais viável. O Facebook ele vem utilizando nos últimos 3 anos. Ele fala que ele tem mais de 2,3 milhões de fãs na página dele. Segundo as estatísticas do Facebook, mais de 10 milhões de pessoas leem o conteúdo dele por semana. Então só tenho a agradecer a vocês que estão me escutando. Espero que vocês gostem. Eu me dedico muito tempo fazendo esses vídeos, tá? Se não gostou, só deixa ali o dislike, né? Porque essa semana eu recebi um comentário e assim, isso não me abala, na verdade me motiva, né? A continuar fazendo. Eu acho que eu vou fazer até a pessoa vir e fazer um comentário positivo. O nosso objetivo é sempre melhorar, né? Até assim, porque eu viro noite fazendo isso, sabe? Tipo, eu vou gravar com as pessoas. Tem muita gente legal que vem passar o conteúdo, vem conversar. Eu fui nos locais gravar. Eu e o Arthur, a gente gasta gasolina, gasta tempo, dinheiro e a gente faz porque gosta. Mas pelo contrário também, eu vejo que a gente já teve mais de 1.500 visualizações em menos de uma semana. E tem muita gente que tá elogiando muito. Eu quero agradecer essa galera que tá elogiando nosso canal. E é isso aí, galera.